Sozinho, perdido nas trevas. Não me deixe aqui. Alô, bebês, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estou com mais um episódio falando sobre o world building dos personagens do League of Legends e hoje do Fiddlestick. Esse episódio foi pedido lá no meu canal no Discord, que pediu para eu falar sobre ele, vou deixar até aqui a postagem para vocês verem certinho. Então chegou o seu momento, está aí o herói Fiddlestick. Então pessoal, como a gente está fazendo na sequência de episódios, primeiramente irei falar sobre a análise das skins do personagem, falando mais ou menos as expressões que eu tenho de cada uma delas. Depois eu vou falar um pouco sobre o conto de origem, a biografia que fala sobre esse herói. E depois eu irei falar sobre o conto específico desse herói que fala um pouquinho mais sobre alguma narrativa, alguma coisa interessante, beleza? Então bora lá falar um pouco sobre as skins do personagem Fiddlestick. Se a gente for considerar de primeira, a premissa básica é que ele é um espantalho, mas uma coisa interessante, se você for parar para ver, é que tem ele parece ser meio possuído, né, pelo fato de ter esses olhos com essas chamas espectrais, e é bem interessante porque ele leva uma foice, que é o símbolo clássico da morte. Então eu acho bem interessante que a proposta dos espantalhos normalmente é que você vista ele como um ser humano para que os corvos, os pássaros, pensem que são pessoas e com isso não vai chegar próximo. Mas depois de um certo tempo não faz muito sentido porque o animal já percebe, já entende que aquele ser inanimado não é uma pessoa, até já pousa, faz ninho. Então, mas a princípio, no começo, até que funciona normalmente associado aos corvos. Mas como os corvos são um dos pássaros mais inteligentes do mundo animal, eles percebem rapidinho. Porém, uma coisa que é interessante é que os corvos estão muito ligados também a questão da noite, tanto que Edgar Allan Poe, um dos pais do terror clássico, ele tem até um conto chamado O Corvo, que está diretamente ligado a essa questão da morte. Bruxas também estão, por serem animais muito inteligentes, muito próximos dos seres humanos. Então é bem legal que o princípio básico da premissa do Fiddlestick, ele é um espantalho, mas se for ver um outro detalhe, tem uma corda no pescoço, realmente um enforcado. Existe até uma lenda que fala sobre o enforcado, que era um ser que, uma pessoa que depois que morreu enforcado por algumas causas, não foi meio que armado para ele, e ele teve que, né, morreu pela corda, pela forca, na época da Idade Média, que isso era muito comum. Então o espírito dele volta. Não sei, não conheço a biografia dele, irei ler depois dessa análise, então pode ser que tenha essa referência assim, tanto que ele volta da morte, tem até essa foice associada, e os corvos, muitas vezes também associado à bruxaria, muitas vezes associados a ilusões, tanto que no anime Naruto, o Itachi está diretamente ligado aos seus genjutsus, que são o sistema mágico que faz a questão das ilusões, associado a corvos também. Então eu acho bem interessante por fazer todas essas relações. Vamos ver o que a biografia tem mais para nos oferecer. Já pegando assim, na segunda premissa, a gente já tem algo muito mais espectral, tanto que você vê essa lanterna lateralmente nele, e é bem interessante porque em várias culturas, principalmente europeias, falam sobre a questão de um espírito que anda pelas cidades, acendendo os lampiões e apagando os lampiões. Muitas vezes tem histórias de lendas urbanas que falam sobre quando você se perde ou em uma cidade abandonada ou próximo de uma floresta, próxima de uma cidade, você pode ser guiado por uma lâmpada que vai balançando como se fosse um pêndulo. Só que não é muito sugerível que você faça isso, porque na verdade está te guiando para o outro mundo. Então essa premissa do Caronte, que é o barqueiro que leva pelo rio Esfinge para até o mundo dos mortos, atravessar o rio e com isso chegar até a sua penitência propriamente dita. Então é bem interessante porque a premissa se mantém basicamente a mesma, ela é de um espantalho até um tanto torto, porque parece que as juntas que deveriam ser os joelhos e os cotovelos estão amarradas, então parece que ele teria só um movimento de punho ou um movimento de braço, porque o cotovelo
ele não anda, a mesma coisa no outro braço, porque o cotovelo tá preso, então ele teria meio que um movimento e andaria um negócio meio torto. Mesma coisa dos joelhos, que são tortos e são amarrados, então teria uma dificuldade para andar, tanto que ele deveria andar uma coisa mais ou menos assim, meio horripilante, mas bem interessante. E é bem legal porque tem essa também, a corda foi trocada por uma chave. Talvez em alguma das histórias, ou na biografia, ou num dos contos, fale sobre a referência dessa chave, só que eu acho interessante porque muitas vezes chaves são relacionados a mistérios, onde o guardião da chave, ele é o responsável por guardar esse mistério. Tanto que também existe uma lenda que eu não vou lembrar agora de qual país é, que fala que a pessoa, ela desistiu do seu coração, porém ele não tem coragem de se desfazer, então ele guardou o coração dele dentro de um baúzinho e guarda a chave com ele. Então talvez tenha alguma relação direta também a essa lenda que fala sobre guardar o que a gente chama de o que é precioso, as 7 chaves, que vem também dessa referência. Então achei bem legal porque o Fiddlestick tem muitas referências simbólicas, tanto o perfil do espantalho, usar a foice, agora o lampião e a chave. Eu acho bem interessante porque tem vários simbolistas. Você pode pegar o corvo, nessa imagem também a lua cheia, muitas vezes relacionado também ao misticismo, ao esotérico. Eu acho bem legal porque mostra toda essa questão, tanto material, quanto espiritual, quanto de preconceitos, quanto de misticismo, quanto de diversas superstições diferentes. Nesse caso já é uma coisa um pouco mais temática, pelo que eu posso ver. Tem aqui a bandeira da Grã-Bretanha, não traz uma referência muito direta, pode ser talvez alguns jogos de inverno, mas por enquanto não tem uma relação muito direta, algo que mostre algum simbolismo muito claro. Talvez seja alguma coisa promocional, até mesmo dentro do próprio jogo. Já aqui eu acho bem interessante porque mostra um perfil clássico de um Velho Oeste, e é bem interessante porque você percebe que a premissa se mantém a mesma desses joelhos tortos, desses cotovelos tortos e essa mão, só que o que é legal é que, diferentemente do outro, que ele estava preso assim e o outro braço estava totalmente esticado, esse já está já dobrado numa posição que ele facilmente poderia pegar a arma e atirar. Tanto que tem esse movimento se mantém. Os cotovelos podem estar presos, mas o movimento de ombro e o movimento de sacar se mantém, até que ele parece que ó, a mão dele que está aqui, como se fosse rapidinho sacando a arma. Então eu achei bem legal porque apesar de se manter a mesma premissa de um espantalho torto e tudo mais, cada um traz uma premissa diferente. Talvez o primeiro mostrando essa deformação, o outro agora, apesar da deformação, tem essa questão direta de poder sacar, porque a dobradiça dos cotovelos já está numa angulação boa para ele poder pegar a arma. E é bem legal porque as cores também mostram um efeito muito clássico de um Velho Oeste, esse amarelo com esse laranja, esse pôr do sol que muitas vezes era feito como para controlar o tempo em um horário bem específico. 3 da tarde, 5 da tarde, era um pouco complicado as pessoas calcularem pela angulação do sol, até mesmo nessa questão. Então muitas vezes os duelos e os desafios eram feitos em pôr do sol e nascer do sol, porque era muito claro, quando os primeiros raios do sol, ou quando o sol aparecer por inteiro no horizonte, ou quando o sol sumir por inteiro, quando tocar no horizonte. Então essa estrutura mais visual era muito comum nessa época para poder calcular o tempo de uma maneira um pouco mais rápida e direta. Então eu acho bem legal porque utilizar dessas cores eu acho bem interessante. E até mesmo utilizando como referência uma cidade fantasma, que nada mais do que ele um bandido, porque se fosse talvez o xerife teria até uma estrelinha, mas tem mais cara de bandido, tem até aqui uma bandaninha tampando o rosto, então provavelmente deve ser o bandido da cidade, e como ele é um ser morto, ele é um ser espectral, trazendo novamente sua referência a partir dos olhos, então ser o bandido de uma cidade fantasma faz todo sentido, todas as referências, eu achei muito legal. Agora a gente tem o clássico dos clássicos, né, que é a abóbora, o Jack Lanterna, que guarda a cabeça, o Cavaleiro Sem Cabeça, tem diversos nomes que a gente pode ir colocando, então é bem comum porque até mesmo o grande símbolo do Halloween nos Estados Unidos, na região norte-americana,
é a lanterna, porque o cavaleiro sem cabeça, ele perdeu a cabeça, ele não tinha mais onde achar o que fez, então ele pegou uma abóbora e colocou no lugar da cabeça, e com isso ele busca a cabeça perdida, e por isso ele corta a cabeça de outras pessoas até achar a cabeça ideal para o corpo dele. Alguns falam que na verdade ele corta a cabeça e coloca no lugar para que troque a cabeça de um pelo outro. Tem diversas histórias diferentes, mas de uma maneira básica, maneira rápida, né? Esse espírito da noite, ele cavalga aí pelas noites, cortando cabeças. Então, nesse caso da foice, se você for ver, é até uma foice um pouco melhor, que é até mais fácil de você decapitar, tanto que a angulação da foice, antes sendo uma angulação mais arcada, aqui já é uma angulação mais fácil de você pegar aqui e vlaus. Você só passa e arranca a cabeça da pessoa, mantendo esse corvo bem interessante. E é legal porque ele até traz esse efeito de cruz, que é o mais clássico, para deixar a estrutura já mais sustentada, para os braços ficarem assim, e a cabeça, e uma lua crescente. E interessante porque a lua crescente tem um simbolismo muito legal, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre as fases da lua, nós temos a lua nova, que ela é totalmente preta, você não vê nada, a lua crescente até que chega na lua cheia e depois ela vai minguando até chegar à lua nova novamente. Tanto que muitas crenças falam que a lua crescente ela é a abertura do portal que a lua representa, onde as trevas noturnas correspondem à lua nova, a lua cheia onde todo o portal da espiritualidade, todos os portais do esoterismo, do misticismo, das energias estão abertas, e a lua crescente, ela é o começo dessa abertura, e isso traz um prefácio, tanto que a lua crescente também tem esse efeito de foice, né? E muitas pessoas falam que caso você queira abrir uma empresa, abrir na lua crescente é interessante porque ela tem essa ideia de crescer, de se desenvolver. Outras pessoas falam sobre deixar a barba crescer, sobre deixar a unha, o cabelo. Então, caso vocês queiram acreditar, nós temos aí alguns misticismos interessantes que falam sobre a lua crescente. Então é bem legal porque mostra esse efeito também, esse simbolismo do Halloween, com a cabeça, com o cavaleiro sem cabeça, com o estilo da foice, com os corvos, com o mártir relacionado à cruz, também tem a lua crescente ao fundo, e bem legal porque se for ver a imagem, a composição da imagem como um todo, parece que no canto nós temos um preto, onde se tivesse uma pessoa meio que se escorando para tentar ver o que está acontecendo, como se tivesse uma barreira na frente, ele está tentando ver, e é só daqui para cima que ele conseguiria ver o que está acontecendo. Então acho bem interessante porque até mesmo a composição dessa imagem já mostra, tipo, eu estou curioso, quero saber o que está acontecendo, mas eu tenho medo, então eu vou ficar me protegendo nesse canto dessa imagem, vendo só esse trechinho no cantinho. Então é bem legal porque além do simbolismo que pode causar, também tem esse efeito de fotografia bem interessante. Aqui já tem uma relação mais direta com o que a gente fala dos piratas da perna de pau, tanto que o bem interessante é que as duas pernas deles já são de pau e ele ainda coloca pernas de pau em pernas de pau. É uma coisa um pouco mais na questão da comédia, tanto que tem aí um espantalho com barbas, parece com um dread, o rum também. Então acho bem interessante porque é uma levada um pouco mais pela piada, porém eu acho bem interessante essa proposta que ele fez com essa questão mais cômica. Nesse caso a gente tem uma outra questão também bem da piada, mas eu acredito uma piada assim bem sarcástica, né? Pelo fato de ter um espantalho amaldiçoado saindo de dentro de um bolo e tudo mais. Tanto que o meu irmão que joga de Fiddlestick no LoL, ele fala que quando esse herói especificamente nessa skin ele faz as animações, solta balões e festas e papelzinho e todo um fuzuê. Então eu acho que é uma comédia, apesar de ser uma sátira dos aniversários surpresas, porém aí associado a um espírito assassino milenar primordial, mas fazer toda essa uma piada com festas de aniversário. Pegando aí, nós já temos mais uma coisa que parece um tanto pernas de doce, aqueles doces que você deixa para Papai Noel, aqueles torrãozinhos que parecem uns guarda-chuvinhas que ela deixa na lareira, juntamente com uma foice congelada e uma roupa que parece meio que de doente. E é bem legal porque
na composição da imagem, ele parece agora que tem mais mobilidade, porque já parece ser um indivíduo mais inteiro, porque não tem conexões no cotovelo, não tem conexões no ombro, não tem conexões no joelho, então parece que já parece ser uma entidade um pouco mais viva, e é bem legal porque a composição da imagem, primeiramente, nesse tipo de lente formando essa distorção circular, mostra meio que como se quisesse trazer o seu foco de visão para onde? Para o meio da imagem. Ele está um pouco mais para o canto, porém o foco vai te empurrando mais por esse caminho, como se ele estivesse te convidando a entrar nesse caminho, e ainda a mão estendida, parecendo que esteja te convidando, e ainda fechando o arco do círculo, formando esse olho, com a foice, com as árvores, com o terreno, eu acho muito legal, porque existe uma lenda de Jack Frost, apesar de os Guerreiros dos Guardiões falar sobre o Jack Frost é uma coisa muito legal, o Jack Frost muitas vezes está responsável pelas mortes das pessoas congeladas, perdidas na floresta. Então eu acredito que seja uma relação muito direta a essa imagem, ainda mais que ele está te convidando a fazer um caminho por essa noite clara dentro da uma floresta congelada, onde o próprio terreno se distorce, fazendo com que você caminhe por esse caminho. E ainda mais esse associado a um possível doce, a um possível Papai Noel, apesar desse olhar muito claramente não convidativo, porém tudo te chama, como se realmente você estivesse se hipnotizando, se distorcendo o ambiente, convidando com a mão, fazendo esse efeito com a foice, ainda mais com essa composição de cores. Então eu acho bem legal porque foi uma ótima sugestão, porque você encontra muitos simbolismos e até mesmo composição de fotografias muito interessantes nessas artes do Fiddlestick. Aí já temos um Fiddlestick múmia, e pelo que me parece ele é gigantesco. É um pouco difícil você associar se realmente ele é enorme, se isso poderia ser uma tumba inteira, uma construção inteira, ele seria colossal, ou poderia ser uma coisa um pouco menor, mas eu acredito que seja realmente toda uma estrutura, um templo como um todo. E é bem legal porque o que acontece? Se você for pegar para ver, ele tem toda essa questão faraônica, mas tem muitos detalhes muito próximos a deuses grandes, como por exemplo Anubis, que é uma das referências do próprio herói Nasus, que um dia irei falar sobre ele também, ou até mesmo o Azir, que está referente diretamente ao deus Osíris. Então é bem legal porque existe essa relação bem com o divino, com essas estruturas faraônicas muito forte, e provavelmente pelo Fiddlestick ser um herói associado a uma maldição, a um espírito antigo que tomou conta desse corpo, não duvidaria de ser, por exemplo, o corpo antigo de um deus há muito tempo adormecido, porém alguma possível maldição fez com que esse espírito amaldiçoado entrasse nesse corpo e tornasse essa entidade gigantescamente. E é bem legal porque mostra muitos detalhamentos interessantes e alguns detalhes que, apesar de aqui parecer ser os braços dele, me parece muito que essas estruturas que parecem duas bolas seriam as reais mãos dele de verdade, as novas mãos animadas dele, sendo que uma delas até segura algo que pode parecer uma foice, que não está entrando na imagem como um todo, mas pode ser também uma foice. Então eu acredito que, apesar de ter um corpo mortal mumificado, a entidade, para que não precise utilizar desses braços velhos, esses braços possivelmente podres, existem essas duas mãos enormes em formato de esferas que seriam a movimentação das mãos mais livre, usando como um todo. Achei bem interessante, bem legal essa premissa, até vale como um possível grande boss final de uma história, de uma campanha. Eu acho muito legal porque combina demais essa monstruosidade, até mesmo esse efeito visual que ele traz nessa imagem. E para finalizar, como não poderia faltar, nós temos uma imagem mais mecha, mais de robô. Eu acho bem interessante porque, apesar de você ver um Fiddle, né, na frente, nós temos um outro ali lá no cantinho também, e parece que seria como se realmente fosse alguns droids de assalto
que tem um efeito mais, e talvez sejam mais descartáveis por eles serem mais de assalto, assim, aqueles que vão pra frente, vai e ataca e tudo mais, tem uma estrutura meio animalesca, com uma boca que parece ser meio tipo de uma criatura carnívora, esses dedos mais compridos, essa foice mais formato de machado. Então eu acho bem interessante porque nesse caso até tem chuva no fundo, esse efeito das luzes batendo superior para cá, nós também, tipo, na verdade, né, superior para cá, pegando nessa angulação, ele tem esse efeito bem legal porque mostra essa questão de até mesmo quando você está buscando alguém, caçando alguém, você não importa se é dia, se é noite, se é chuva, se não é. E é bem legal porque muitas vezes a chuva está muito associado a essa questão de acontecimentos importantes. Muitas vezes em filmes aparecem pessoas tristes na chuva, ou felizes na chuva, ou morrendo na chuva. A chuva traz um efeito muito forte para a cena que está acontecendo. O Homem-Aranha beijando a Mary Jane de ponta cabeça na chuva. A pessoa, em filmes como, por exemplo, em vários dramas, a pessoa chora a morte de alguém caindo de pé na chuva. No filme da Bela e a Fera, por exemplo, na animação da Disney, a transformação da fera para o príncipe novamente acontece na chuva. Então, sempre a chuva traz um efeito bem legal e mostrar essa noite com chuva e esses holofotes fortes da nave, como se fizesse uma sondagem procurando alguma pessoa, e essas criaturas Fiddles metálicas meio canídeas, essas criaturas meio termo, fazendo essas caças um pouco mais na terra. Eu acho muito legal trazer essa referência direta que foge um tanto do espantalho, do amaldiçoado, mas também como um caçador voraz de criaturas, de almas. Acredito que faz muito sentido. Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre a biografia do Peter Stick. Vamos começar primeiro falando qual que é a história dele. A história do Fiddle Stick basicamente é que é uma lenda que se tornou real. Essa é a premissa da história. Existe uma proposta que diz que um mago tolo, num farol, uma torre perto do mar, ele tentou fazer alguma coisa e com isso despertou um espírito ancestral. E esse espírito agora levou a torre, o mago, a criatura, e tornou um ser atemporal. Cada uma das regiões de todo League of Legends, na parte mais fria, diz que é túmulos de pessoas que morrem congeladas. Em outras regiões falam que é um espírito, outros falam que é um demônio, mas todos eles servem como histórias de cânticos para assustar crianças e assim amedrontar. Porém, recentemente, alguns acontecimentos foram acontecendo e com isso algumas pessoas começaram a testemunhar ataques, hoje, principalmente com elas, com poucos sobreviventes, porém muitas pessoas começaram a assumir em algumas regiões, colocando o culpado no Fiddlestick. Aí, beleza. Essa é a história, essa é a biografia dele. Quando você tem como objetivo criar uma lenda, criar um mito, existe um passo a passo um pouco mais interessante, porque caso você queira realmente construir um mito dentro da sua história, você precisa entender a premissa dos mitos. Existem estudos por trás, existem vários pensadores que dizem algumas funções do mito. Tem até 2 vídeos aqui no canal, lá no comecinho, que eu falo sobre para que servem os mitos, porém eu vou dar uma atualizada nele e trazer para vocês mitos 2.0 e também umas dicas mais aprofundadas de como colocar mitos e criar mitos e lendas. Mas de uma forma geral, quando a gente fala sobre construção de mitos, a gente tem que existe um passo a passo mais rapidinho de que todos os mitos têm. Nós temos uma origem, uma explicação e uma moralidade. Não necessariamente algo moral, né, mas sim algo que queira justificar e ensinar alguma coisa. Os mitos têm como função explicar muitas vezes aquilo que a ciência não podia explicar lá atrás. Seja uma ciência natural, por exemplo, química, física, astronomia,
ou ciências sociais, que justifique uma população ser assim, uma população ser assado, a história, porque tais pessoas elas são líderes, porque tem toda uma lenda que fala que tem a origem dos criadores, do Rômulo e Remo em Roma, por exemplo, e tudo mais. Então, a ideia de um mito profundo é trazer alguma justificativa para alguma coisa. Seja ela científica, social, humanística e tudo mais. Claro que caso você queira fazer uma lenda um pouco mais como um terror cósmico, que é algo que transcende o tempo, transcende o espaço, é algo muito maior que nós, beleza, perfeito. Mas aí você não está criando uma lenda, você está criando um conto, está fazendo uma história, um universo. Então, o conto do Fito Stick, da parte biográfica dele, eu achei muito fraquinha. Eu esperava mais desenvolvimento, eu achava que poderia desenvolver muito mais coisa, ter muito mais, tanto que eu não tenho muito nem o que falar. Eu consigo achar alguns pontos que você fale, mas meio que poderia ser assim, mas não. É uma história rápida, curta, que se eu tivesse lido ela para vocês enquanto eu fazia observações, o vídeo continuaria curtinho, pelo menos nessa parte de trecho da biografia dele. Então, o que eu acho interessante trazer nesse trecho de análise da biografia do Fito Stick. Caso vocês queiram criar um mito de alguma coisa, pense em como você poderia explicar de verdade aquilo que está acontecendo. Como, por exemplo, o mito que fala sobre o Deus que leva o sol de um lado para o outro a partir do seu, da sua biga do sol que é puxado por cavalos voadores. É para explicar o fato de todos os dias o sol nascer de um lado, coisa no outro, no dia seguinte. Por quê? Porque esse Deus corre toda a abóbada celeste até chegar no outro lado no fim do dia. Perfeito? Então você cria toda uma explicação para isso. Se o seu objetivo é simplesmente causar o terror, era uma vez uma entidade que ataca crianças. Tá, mas até mesmo essas histórias que a gente chama de histórias da carochinha, tinha como funções, por exemplo, assustar a criança para que ela almoçasse, ou ela não desobedecesse os pais, ou ela não andasse sozinha, não fosse para a floresta, não andasse à noite. Até mesmo esses contos que têm como objetivo apenas assustar crianças, até mesmo dentro dessas historinhas, a moral da história é não desobedeça os pais, porque senão a bruxa leva, cuidado com você ir para a floresta porque você não volta mais, não fale com estranhos porque senão você vira comida. Então eles pegam o que eles querem ensinar e fazem com que essas pessoas passem por isso e aconteça. Até mesmo as histórias dos irmãos Grimm, né, que a Pequena Sereia é toda bonitinha, mas se pegar a Pequena Sereia lá da Idade Média, mostrava outras coisas. E, mas essas histórias não trazem uma explicação, uma moral. Sim, até mesmo essas histórias que não estão claro a moralidade delas, servem para justificar algumas questões históricas. Por que o Hércules ele é tão poderoso ao possível de fazer 12 trabalhos? Algo que um ser humano não poderia conseguir fazer e no final ele acaba fazendo 12. Por quê? De onde o Hércules veio, a justificativa para que pessoas que podem fazer coisas gigantescas e eles precisavam falar que alguém fez. Quem fez? O grande herói. Então até mesmo o Hércules, alguns historiadores acreditam que o Hércules existiu, não como uma única pessoa, mas como várias pessoas, que um telefone sem fio de milhares de anos fez com que essas histórias fossem convergendo até chegar numa pessoa semideus que fez tudo o que fez. Então é bem interessante quando você for pensar em criar os seus mitos, seja ele para causar medo, para causar suspense ou para justificar alguma coisa, realmente pense na justificativa real da coisa. Entenda o que você quer passar com aquilo, e aí você escreve o conto em cima, utilizando como a linha base essa construção. Quero pensar em criar uma história para justificar a morte de pessoas em tal coisa.
Então você pensa, na real, você, autor, pensa realmente o que acontece porque as pessoas morrem. Ah, elas são encontradas com corpos assim, corpos assado, acontece em tal horário, em tal dia, em tal lugar. Beleza. Aí a partir disso você faz a reconstrução contrária. Seria aquilo que a galera tipo pega a engenharia reversa, que pega uma coisa que já existe, desmonta para entender como funciona e depois cria alguma coisa nova. Então, você pega e faz a engenharia reversa do seu acontecimento. Você pega o seu acontecimento, desconstrói ele para saber quais são as premissas básicas daquela construção, e aí você volta criando o mito que você quer. Essa é a minha maior dica, depois eu faço um episódio falando sobre criações de mitos e lendas para o world building, mas para rapidamente e criar uma coisa um pouco mais rápida, pense nesse ponto, na premissa que você quer, reconstrução e descobre quais são as ideias básicas, e daí você cria um mito a partir dessas ideias básicas. E assim você consegue fechar tudo bonitinho. Mas caso vocês queiram simplesmente criar por criar, fica aí um ótimo exemplo, que é a biografia do Fiddlestick. Vamos falar sobre esse conto. Esse conto consegue compensar a biografia feita anteriormente. O legal desse conto é o seguinte. Vou começar primeiramente falando qual é a história desse conto. A história desse conto fala sobre um possível ataque do Fiddlestick e é contado por um sobrevivente desse ataque. E ele conta de uma forma que é um tanto interessante, que tem um pequeno detalhe que me incomoda, mas de uma forma meio interessante. Basicamente a história fala de que numa cidade, que é onde o nosso nosso narrador está contando, que essa cidade foi atacada e agora foi atacada pelo Fiddlestick, e se as pessoas pensam que isso não significa muita coisa, a cidade não existe mais, ele é o único sobrevivente dessa cidade. Ele conta mais ou menos qual foi a última noite, os últimos dias dessa cidade. E ele vai falando que eles pensaram que era uma pessoa, e o espírito foi acontecendo, aí foi atacando, aí umas pessoas sumiram, aí uma milícia tentou ir atrás, é aquela coisa, né? Um espírito, um lobisomem, uma criatura atacam uma cidade tanto do interior, e as pessoas se movimentam para ir atrás dessa criatura, a criatura vai matando todo mundo, aí sobe o protagonista, e no final ele é ou o vencedor, ou ele é amaldiçoado, ou ele morre no final, depois de alguns anos tentando fugir. É uma história clássica, é um perfil bem clássico de história, mas o que acontece, o que eu acho interessante é que a história é contada no ponto de vista do nosso narrador, né, do nosso personagem, e ele vai colocando observações na história. A Camila, que a gente já trouxe aqui, ela tem uma história muito interessante que é o Dania, que caso vocês achem interessante ver um pouco de comédia com meme, com fantasia, com medievo, é bem interessante. Eu vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhadinha lá na Amazon, o livro Dania. E é legal porque o narrador, ele comenta, ele dá a opinião dele, além de contar a história, ele coloca algumas pequenas observações. E no caso do nosso personagem, ele também vai colocando observações, ele fala, o prefeito, como se aquele bunda mole pudesse ser chamado de prefeito. O Davi, nossa, aquele desgraçado Davi, ou coitado do Davi. Então ele comenta sobre coisas. Nossa, eu consegui fugir. Nossa, como eu era covarde. Ele faz observações. Eu acho interessante, foi bem estruturadinho. E uma coisa que o nosso escritor tentou trazer seria o seguinte: ele começa a contar a história um pouco antes do ataque, o ataque, desenvolvimento, até que chega um ponto que ele termina a história falando que ele fugiu da cidade. Porém, esse salto dele terminar de contar a história e explicar que as vozes continuam atazanando ele e que continuam indo atrás dele, e no final ele acaba ouvindo essas vozes, provavelmente ele vai ser atacado no final dessa história, e você terminou de ouvir a história, e quando você terminar de ouvir, o nosso protagonista vai ser atacado pelo Fiddlestick. Só que o que acontece? Existe uma coisa no cinema chamado elipse. Elipse é uma passagem de tempo que não necessariamente precisa ser mostrada que passou essa passagem de tempo, porém você consegue perceber essa passagem de tempo. Então, no caso de uma elipse de uma história, você pode
dar uns saltos temporais. Só que você precisa fazer uma certa marcação. E normalmente a marcação é duplo enter, 3 pontinhos, duplo enter, continua a história. Fazer essa marcação. Tem muitos contos aqui dentro do universo do League of Legends que faz esse salto temporal, esse time skip. No caso do nosso personagem, a elipse ela é sugerida, porém é uma elipse tão forçada que fica uma certa complicação. Por quê? Porque ele está contando a história e comentando, não, porque aconteceu assim, assim, assado, se você duvida, eu tenho a história, é isso. Ele conta muito trivial. E no final, quando ele acaba a história falando, nossa, mas eu fugi porque eu era um covarde, ele se sente arrependido, e do nada ele já escuta vozes e já fala, e ele já é atacado. Então, de 4/5 da história, ele conta de uma certa forma, e no final, bem no finalzinho, no último quinto da história, ele tem um surto e é atacado. Pelo menos dá a intenção de ter sido atacado por essas vozes. Se ele tivesse, durante o decorrer da história que ele estava contando para você, mostrar sinais de que isso pode acontecer, isso cria uma tensão tanto na história, porque você quer saber como termina, juntamente com como vai terminar a contação de história. Porque se ele tivesse, ao terminar de contar a história, ele fugiu e deixou o cara sozinho na plantação com o espírito. Tivesse acontecido uma cena aí no meio para que mostrasse essa transição de terminar a história para com ele sendo atacado, teria sido muito mais intenso. Por quê? A última frase é bem interessante, que ele fala, e eu escuto vozes até hoje. Eu estou escutando agora. Você não está escutando? Davi, é você? Então, quando você for fazer essa transição de tempo, marque essa transição. Caso você queira fazer uma transição da história inteira, do cara ficando louco aos poucos, mostre esses sinais. Caso você não queira deixar muito claro, mostre em pequenos detalhes. Da mesma forma que eu falei para vocês lá atrás, no conto que eu falei sobre a autópsia, que eu falava sobre o world building imutável, eu coloco no decorrer da história elementos que mostram ou o cara está ficando louco ou o cara está tendo uma possessão demoníaca. Então no final da história, se é uma possessão demoníaca ou se é um enlouquecimento, vai de você. Só que as duas respostas são plausíveis pelos elementos que eu vou colocando. No final da história tem alguns pontos que jogam mais para um, mais para outro, mas vocês têm que ler para tirar as conclusões de vocês, não vou dar spoiler do final. Porém, ele mostra um surgimento e desenvolvimento durante a história que parece que ou ele está ficando louco, ou ele está sofrendo uma possessão demoníaca de alguma forma, um ritual macabro de alguma forma. Então essa transição rápida de acabou a história, ficou louco e foi atacado, sem mostrar qualquer outro sinal desse desenvolvimento, foi uma correria muito rápida, quebrando essa força que o Punch poderia ter. Então a minha dica que eu trago para vocês, quando vocês forem criar esse desenvolvimento e mostrar esse tipo de situação, mostre sinais para que isso chegue no final e seja mais forte, porque você foi colocando elementos. Porém, essa premissa de contar a história a partir do ponto de vista do personagem, novamente, o ponto de vista é importante, porque ele vai colocando observações, tipo de descrição a partir do seu background. E achei legal porque ele foi colocando esses pontos de observações pessoais dele sobre o ocorrido, sobre as pessoas, sobre o que estava acontecendo, sobre as situações. E você pode fazer isso, como eu falei para vocês, histórias vale tudo. A técnica mais importante é uma técnica de história bem escrita. Obviamente, existem modelos mais clássicos, existem modelos que vendem mais, existem modelos blockbuster, porém, entender mais ou menos como funciona cada um dos elementos da narrativa. Produção de um personagem, arco de desenvolvimento, narrativo, desenvolvimento da linguagem, a ambientação de world building. Se você entende todos esses elementos, todos os vários outros elementos da narrativa, funciona em cada um dos pontos e depois fazer possíveis revertidas ou possíveis plot twists ou possíveis quebras de regras, sabendo o que está fazendo com o objetivo correto, aí é show de bola. Então esse conto é legal? É legal, é interessante, vale a pena. Eu sugiro que na verdade vocês leiam todas as histórias que eu indico aqui. Aqui é a história na biografia, ou dos contos, para trazer as próprias conclusões a partir da história que vocês estão
considerando, beleza? Então, pessoal, esse aqui é o Fiddlestick. Nos próximos 3 heróis que a gente vai conversar é o Kindred, e os próximos 2 que estavam fartando são o Varus e o Jhin. Então, caso vocês queiram algum herói especificamente, vão deixando ou aqui nos comentários ou indo lá no meu canal do Discord pedindo. Tem uma aba falando sobre sugestões de vídeos. Você pode pedir vídeos, pode pedir heróis, pode pedir sugestões, e sempre que tiver a oportunidade, às vezes o vídeo é muito grande, pediram para eu fazer uma review do Avatar, a Lenda de Aang. São muitos episódios, pediram para eu fazer uma review de Yu-Gi-Oh! GX. São muitos episódios. Então, vai demorar um pouco mais esses pedidos, porque eu preciso de mais tempo para ver, ou analisar, ou pegar outras mídias para fazer essas comparações, mas sempre que tiver a oportunidade eu vou fazer. Então deixa aqui nos comentários qual que é o herói que você quer, ou vá lá no Discord e peça um tema específico, ou até mesmo algum herói, também pode mandar via Instagram, tá tudo aceitando, tudo certinho. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!